os altares que as pessoas levantam dentro das suas casas, que às vezes acabam, às vezes não, que vão afastá-las de Deus. Essa questão de perder o temor, perder a sabedoria, perder a sucessão, tem a ver com o que você adora dentro da sua casa. A graça e a paz, estamos aqui para mais um podcast Estação Família, que tem trazido palavras reveladoras para o teu e o meu coração, com temas, alguns temas extremamente polêmicos, de relevância, onde nós estamos tendo aí vários comentários e o tanto que isso tem sido impactante na vida das pessoas. Sou o pastor Cristiano Paziani, médico, empresário, empreendedor, casado, pai de 4 filhos, 4 meninos maravilhosos. E estou aqui trazendo temas e que de forma simples estamos dando uma direção para aquilo que tem acontecido no teu dia a dia. Aqui comigo, mais uma vez, Daniel Brunet. Obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui no Estação Família, falando desses assuntos que são tão importantes para o nosso dia a dia, né? E hoje a gente continua falando sobre sucessão familiar. Sério, Daniel? A sucessão familiar. Porque no último episódio a gente falou de Davi. Davi foi um grande exemplo nessa reta final e ele gozou dessa possibilidade de colocar o filho no lugar dele. E o filho é justamente Salomão, de quem a gente vai falar hoje, né? Eu queria saber o seguinte: Salomão, ele é conhecido como o homem mais sábio da terra. Ele foi um dotado de sabedoria divina, ele pede a Deus e Deus concede. Isso foi capaz de fazer com que ele tivesse uma sucessão tão boa quanto o pai dele ou não? Olha que pergunta, hein? Então vamos lá, vamos começar falando sobre sabedoria. Então a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ótimo. Ok? Então, para que a gente seja uma pessoa sábia, nós temos que temer a Deus. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para os que o temem. Então, o temor ele vai nos revelar 2 coisas. Uma é uma capacitação de Deus, nos dando sabedoria, que é superior à inteligência, e ele vai nos revelar segredos. Segredos nos abrem portas, nos protege, nos antecipa realidades, certo? E a Bíblia diz que, com Deus, o fim das coisas é melhor que o princípio delas. Então, muito se fala pela capacidade técnica, sábia, com que Salomão administrou o seu reino. E muito se fala pelos pecados e os erros de Davi. Isso quer dizer que Davi não começou tão bem, mas terminou fazendo uma sucessão saudável. Tanto é que ele deixa o filho, o homem mais sábio. E Salomão, como será que foi? Esse é o assunto de hoje. Uma pergunta também que eu já vou fazer, né? O que leva a terminar mal? A gente conhece a história de Salomão. A gente sabe a história dos reis de Judá e de Israel, né, que começa depois do reinado de Salomão. E a pergunta que eu queria já deixar é o que leva a terminar mal? E além do que leva, nós vamos discutir aqui as consequências de terminar mal. Porque você está recorrendo à história de Salomão, mas quem está nos acompanhando certamente está conectando isso com o que vive no dia a dia, ou então com o que já viveu. São pais e mães que, na hora de passar a empresa, os negócios da família, o comando da firma, acaba tendo problema. E aí você tem pai brigando com o filho brigando com a mãe que não fala mais com a filha. Enfim, uma confusão generalizada porque terminou mal. A sucessão foi mal feita, né? Então, nós vamos partir da história de Salomão para dar direção às pessoas que precisam entender o que fazer para não terminar tão mal assim. Ótimo. Olha, uma das primeiras coisas que Deus falou comigo, tá? Isso não é um ponto contra ponto, é algo que eu estou trazendo dentro de uma vivência pessoal. Existem várias verdades, nós estamos trazendo aquilo que a gente acredita, ok?
Então, uma das coisas, Daniel, que nós temos que ver que cada fase há uma necessidade. Ok? Ok. Então, na fase de Davi, nós precisávamos de um guerreiro. Alguém que pacificasse. Alguém que construísse. Então, ele era um homem de guerra. Certo? Certo. Mas quando você constrói algo muito grande, você não pode mais se manter exclusivamente como um homem de guerra. Você vai ter que ser agora um gestor, agir com sabedoria. Então, qual é a grande dificuldade da sucessão? É que muitos pais saíram do nada, vamos dizer, batendo a picareta, cavando o buraco da cerca, tirando o leite da vaca, construindo grandes fortunas, e eles querem que o filho faça a mesma coisa. Mas Deus, ele nos dá, o filho, está lá em Salmo 137, como presente e herança. Isso significa o quê? Que Deus vai nos dar o que a gente precisa, não o que a gente quer. Ótimo. Então, talvez você está olhando para o teu filho e fala, cara, mas ele não tem a perspectiva do que eu gostaria que ele fosse. Por quê? Porque o tempo é outro. Agora ele é uma versão do que é preciso para agora. Não é para aquilo que você foi. Então entenda que depois da guerra vem a sabedoria da administração. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que há diferença de gerações. E que seu filho não é você. Ótimo. Ok? É um excelente ponto de partida, né? É um ponto de partida e é umas coisas que as pessoas não levam em consideração. Eu tenho um médico, quando eu cheguei lá em Alta Floresta, e um dia ele me deu uma palavra de muita sabedoria, Dr. Bianchini, ele diz assim para mim, ele tem 2 filhos, eu acredito, 2 ou 3, eu não lembro agora, mas ele falou assim, Cristiano, o seu filho não é você. Aquilo parece óbvio, mas ele quer dizer que quando você for conversar com ele, entenda que ele é um indivíduo diferente. Não é porque é seu filho, que ele convive com você, que ele vai ter as mesmas perspectivas sua, a mesma visão tua, os mesmos gostos seus. Mesma forma de entender, né? Então, isso já me ajudou muito e tem me ajudado na forma com que eu me relaciono com meus filhos. Então, entenda que você começar bem e terminar mal é muito ruim. Então vamos ler um texto para ver como é que esse homem, que nunca houve nem haverá maior que ele em sabedoria, terminou a sua vida. Olha só. Nós vamos ler um livro que está em Eclesiastes 2, versículos 18 a 20. Vai dizer assim, Daniel. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. Pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. Olha só o nível de egoísmo desse pai. Olha como ele começa. Então, como é você terminar mal? É você entender que você construiu para si. Sim. Então, por que Salomão se frustra? Porque ele vê que ele não era imortal. E que a vaidade dele agora estava perto de chegar ao fim. E o que é triste, ouvindo novamente esse trecho, é a gente perceber o quanto os olhos dele estavam nas coisas materiais do mundo e não nas coisas de Deus. Daniel, esse é o ponto-chave. E eu tenho que valorizar isso que você está falando para quem está nos ouvindo, que o que levou ele a perder a esperança? O que levou ele a chegar a um nível de decepção desse? Então vamos lá, olha só. Perdi o gosto pelo meu trabalho. Chegou uma época que ele viu, porque tem muita gente que se orgulha. Não, porque eu trabalho, porque eu faço, porque eu aconteço. Meu nome é trabalho. Mas se o homem mais sábio do mundo viu que no final da vida dele não valeu a pena, isso não é desencorajar você a trabalhar, não.
Deus é o Deus que constrói coisas grandes. Deus é o Deus que quer que você construa algo sobrenatural. Ele que aprovou, ele quis que Salomão construísse o templo. Isso quer dizer que Deus é o Deus da perfeição, é o Deus que quer que você faça. Mas desde que você faça com os propósitos e os princípios certos. Senão, vai voltar naquilo que a gente tem falado nos outros podcasts. Deus, a bênção do Senhor não te acrescenta dores. E aqui, Salomão começou a sentir as dores do seu eu. Então ele falou, olha, eu perdi o gosto pelo meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. Pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. Pensa uma pessoa que não tinha prazer na sua sucessão. Uma pessoa que quis construir só para si. Quando ele viu que um dia chegaria e o cansaço, o enfado, o trabalho dele ficaria para aquele que não transpirou igual ele, ele falou, não valeu a pena. Como pode alguém sábio não ter o coração segundo o coração de Deus? Então, uma das chaves que eu quero deixar, não deixe que a sabedoria, a inteligência, a realização pessoal endureça o teu coração. Não deixe que o teu coração de pedra ocupe o lugar do coração de carne. Porque os filhos são presente e herança do Senhor. É aquilo que você vai prestar conta. Porque presente é aquilo que você precisa. É algo que você gosta. Então Deus te deu. E herança é o fruto do trabalho de uma vida. Nós já falamos algumas vezes, volto a repetir. Deus mandou Jesus como filho. Para que o nome dele fosse exaltado sobre todos os nomes. Deus poderia ter vindo ele. Mas a chave da nossa salvação, ele deu na mão do filho. E como uma pessoa endurece tanto o coração? O que fez com que Salomão desprezasse aquilo que Deus tinha dado para ele? E colocasse mais valor naquilo que ele tinha conquistado com a força do braço. Então olha o que ele fala, olha, isso vai ficar para alguém que nem se fadigou perto do que eu fadiguei. E aí agora vem o que nós falamos. Aqueles que constroem no braço, quer que o filho tenha o mesmo desempenho, mas Deus prepara cada geração para as suas necessidades. E ele fala assim, ó, e quem pode me dizer se ele será um sábio ou um tolo? Imagina, Daniel, ele está falando isso e está com os filhos tudo grande. O homem mais sábio da terra. Será que ele não sabia os filhos que ele tinha? Claro que sabia. Então por que ele está desgostoso assim? Perdeu a esperança, ele está olhando para a direção errada. Ele sabia que o filho era tolo. Ele sabia que a vaidade dele ia cair na sucessão. Ou seja, o que estava cotado para ser o sucessor dele, né? O que estava cotado para ser o sucessor dele já tinha uma ordem de Deus que ia ficar sem nada. Então ele começa a olhar e falar, meu Deus, a minha história vai ser contada que quando eu morri, a minha sucessão perdeu quase tudo que eu tinha. Mas você acha então que Salomão, ele não preparou bem o sucessor? Ele não foi um bom pai? Não foi. Na verdade, Daniel, entenda uma coisa. Nós nunca seremos bons. Porque uma vez um jovem rico se aproximou de Jesus e falou assim, bom mestre. Jesus falou, por que me chamas de bom? De bom só tem um. Porque se eu for falar que Davi foi bom pai e Salomão não, eu vou chover de críticas aqui nos comentários. Mas é o nosso temor a Deus, Daniel, que corrige rota na nossa descendência. O que eu peço para Deus, Senhor, que eu não atrapalhe a criação dos meus filhos. Deixa eu só fazer uma intervenção para te pedir para explicar o que é o temor a Deus. Porque muitas pessoas confundem com medo. Ah, então eu tenho que ter medo? Não, não é ter medo, é ter temor.
Isso. O que é o temor a Deus? Olha só, vamos dizer assim, a Bíblia diz que nós temos que ser virados com temor e tremor. Então, nós temos duas formas de se relacionar com Deus, como filho e como servo. Certo? Como servo, é tremor. É medo. De tremer. De tremer. Agora, como filho, é com temor, é com amor. Eu faço por respeito. Eu faço porque amo. Independente de eu concordar, independente de as minhas capacidades cognitivas me dizerem que aquilo é bom para mim, o temor a Deus faz com que eu passe as situações difíceis, ruins dessa vida com a mesma confiança, sem perder a fé, sem perder o bom relacionamento. Então, o que é o temor a Deus? É um relacionamento acima das circunstâncias. É a unidade perfeita em amor, onde as circunstâncias não mudam o teu sentimento. E é isso que é temor. Temor é você servir a Deus independente do que as circunstâncias te mostram, que aquilo vai ser benéfico ou não para você. Porque nós não temos capacidade. Porque a Bíblia diz o seguinte, ó, sabemos que, então isso é de conhecimento, sabemos que, então não é algo oculto, que todas as coisas, todas são todas, não é parte. Então é algo de conhecimento, algo que é de maneira ampla, geral e absoluta, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você tem temor, as circunstâncias todas, sejam boas ou ruins, vão cooperar. Por isso que eu disse para você que aqui nós não podemos falar se o pai foi bom ou não. Nós temos que falar que o relacionamento de temor protegeu Davi. Muito bom. Então nós podemos errar como pais, porque somos humanos, somos falhos. E aqui eu não posso vender uma imagem de alguém que tem respostas perfeitas, ou que eu sou um pai que não tem um passado, um telhado de vidro, algo que eu possa não trazer orgulho para os meus filhos, ou que eu possa ter uma queda para frente, mas o meu temor garante a minha sucessão. Porque o homem faz herdeiro, mas Deus faz o sucessor. Muito bom. Então a gente entende que o temor é como uma profunda reverência. Ter temor a Deus é cuidar de que a gente não vai fazer nada que desagrade a Deus. Eu acho que Davi tinha isso muito bem. Quando ele é convencido do pecado dele, ele corre para se arrepender. Ele fala, eu pequei contra ti. Ele se arrepende. Ele entende que ele não pode desagradar a Deus. O que não aconteceu com Salomão. E ele foi perdendo a esperança, perdendo o rumo e terminou escrevendo essas linhas de tristeza, né? Olha o que você falou. Não tem como agradar a Deus. E o que está escrito lá em Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o temor vai gerar fé. E a fé vai gerar um agrado. Entendeu? A Bíblia diz assim, aqueles que se aproximam do Senhor têm que se aproximar crendo que Ele existe. E que é galardoador daqueles que se aproximam dEle. Então é você olhar para a circunstância e falar, circunstância, independente do que eu estou vendo. Eu estive agora ali em Barretos e o David Leonardo deu uma palavra e ele falou o seguinte, falou sobre Samuel. E ele falou, quando você não ouve, você acaba sendo reflexo daquilo que você vê. Então quando você não ouve, você é reflexo das circunstâncias. E as circunstâncias, Daniel, muitas das vezes, ela nos aprisiona. Imagina, por exemplo, uma pessoa iniciando um tratamento de câncer. Começando um processo de divórcio. Começando um processo de divisão familiar. Onde ela não sabe onde aquilo vai chegar. Se ela não tiver temor a Deus, no meio do caminho ela vai se perder. Por quê? Porque nós vamos cometer erros. Sim. Nós não estamos preparados para situações difíceis dessa vida em todo o tempo. E aí quem vai corrigir os nossos erros, quem vai corrigir nossas rotas? O temor.
Então o fim das coisas serão melhor que o princípio delas. Porque quantas situações que no passado você tinha desavenças, passaram situações de ódio com pessoas, mas o passar do tempo, com os anos, Deus vai corrigindo. Uhum. Você vê teus erros, as pessoas vê os erros delas, e as coisas elas vão se assentando. Então, quanto maior o temor, maior a garantia que as coisas vão terminar bem. Então, olha como ele continua. No entanto, então aquele que vai herdar terá domínio sobre todo o ganho, todo o meu ganho, das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Olha só o que ele quis dizer. Que essa pessoa que herdou tudo isso, ela vai ficar envaidecida. Porque ela vai falar assim, olha o que o meu pai me deu. Olha o que o meu pai deixou para mim. E isso é vaidade, porque quem é o dono do ouro e da prata é Cristo. É Deus que prospera com propósito, independente da pessoa acreditar ou não. Uhum. A Bíblia diz, ó, há caminhos que aos olhos dos homens são lícitos, mas no final são caminhos de morte. Isso quer dizer que às vezes nós fazemos planos, mas quem decide a última palavra é Ele. Se não é Deus corrigir aquilo que a gente acha lícito, a gente morre. Morre o casamento, morre a empresa, morre os relacionamentos. Então é Deus que vai dar. Uhum. Então você vê uma pessoa que construiu o que ninguém construiu, que teve todas as mulheres que um homem poderia ter, que teve os jardins mais lindos, que teve tudo que um homem poderia conquistar, que teve a promessa de Deus revelada na sucessão dele, teve a sabedoria do próprio pai. O que aconteceu que ele perdeu a sabedoria? Ele deixou de temer a Deus. Ele deixou de temer a Deus. E aonde está escrito? Vamos para um texto aqui. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Se você considera que ele perdeu a sabedoria ao longo da vida, né? A gente sabe que a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Logo, se você não tiver temor, você perde a sabedoria. Então vamos lá, Êxodo 20. Não terá outros deuses diante de mim. Se assim eu fizer, ele fala assim, ó, porque eu persigo aqueles que me odeiam até a 4ª geração. Então quando você coloca outros deuses na frente de Deus, isso provoca a ira do Senhor. Uhum. E essa ira se estende até a 4ª geração. Uhum. Certo? Certo. Então não tem como alguém que teme a Deus ter aliança com outros deuses. Então aonde ele perde a sabedoria, aonde ele perde o temor e ele termina mal. Vamos para 1 Reis 11:33. Aqui não é o Daniel falando, não é o Cristiano falando, mas é o próprio Deus. Olha o que Deus fala. Porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa do Sidônio, diante de Quemos, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Daniel, Davi peca contra o homem em adultério, mas ele nunca adulterou sua fé. Ele peca contra o próprio corpo e não contra Deus. Agora Salomão peca contra Deus. E o pecado contra Deus, irmão, é terrível. É terrível. A pior coisa que você pode fazer. E hoje, eu concordo, o homem teme ao Satanás e não teme a Deus. Uhum. Ele morre de medo do diabo. E ele acha que um Deus é permissivo. Então, cada hora, a pessoa está num lugar. E aí eu não vou entrar em mérito de fé e de religião. Mas Deus, só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. É só Ele que é o santo dos santos. Só um caminho que nos liga a Ele, que é Jesus.
não tem intercessão, não tem nada que você pode colocar. Porque quando você faz isso, você está saindo dos mandamentos, saindo dos estatutos que Deus deixou. E quando ele faz isso, ele perde. E como termina? Quais as consequências, então, de você perder o temor? Primeiro, quando você perde o temor, você perde propósito. Quando você perde propósito, a vida não tem sentido. É isso aí. Quando você perde propósito, você quer construir uma torre para si. Uma estátua para si. E quando você vê que outras pessoas vão se beneficiar daquilo que você construiu, o teu egoísmo faz você ser uma pessoa frustrada. Quais as consequências de você perder o temor? Os seus filhos serão tolos. Sem sabedoria e sem temor. Salomão recebe 12 tribos pacificadas por Davi. E Deus, numa direção, ele diz, olha, manterei as 12 tribos de Salomão até a sua morte, por causa da promessa que eu fiz para Davi. Mas assim que ele morrer, dividirei. E logo no começo, ele das 12, o filho dele já perde 10. Fica só com 2 e depois só com 1. Isso quer dizer que nós temos consequências quando nós perdemos o temor. A primeira dela, desilusão. Não há sentido naquilo que a gente construiu. Não nos alegramos com quem vai receber aquilo que nós construímos. E tudo isso porque fazemos concessão espiritual onde Deus é único. Então eu não sei, pai, mãe, como é a tua vida com Deus. Mas entenda que talvez você está vendo um filho que parece tolo. Às vezes você está vendo que não tem alegria naquilo para quem você vai deixar. A raiz de tudo isso é o teu comportamento, eu vou dizer, politeísta. É o teu comportamento fora de um Deus único. Eu te encorajo a entregar a tua vida exclusivamente para Jesus. E eu tenho certeza que Ele corrige a rota da tua sucessão. Mas, Cristiano, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, a minha vida... Não é o que você fez. É o que Jesus fez na cruz. Ele tem a resposta. Ele corrige rota. Mas não é natural. Porque às vezes você está lá no meio da tempestade, que nem diz a passagem, e ele vai chegar andando sobre as águas. E às vezes a gente quer um barco rebote, a gente quer coisa natural. Mas eu te encorajo hoje, entrega a tua vida a Jesus. Sirva apenas ao El Shaddai, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Faça uma aliança só com Ele, que eu tenho certeza absoluta que Ele corrige a sucessão na sua casa. Daniel. Não, achei incrível. Quero deixar como sugestão que a gente grave algum outro episódio falando sobre os altares que as pessoas levantam dentro das suas casas, que às vezes acabam, às vezes não, que vão afastá-las de Deus. Essa questão de perder o temor, perder a sabedoria, perder a sucessão, tem a ver com o que você adora dentro da sua casa. Fica a sugestão para o Estação Família, a gente fala sobre isso algum outro dia. E é muito interessante chamar a atenção que esse episódio está fazendo para o pai não perder o temor a Deus, para que ele garanta que a família dele continuará em ordem. Perfeito. Então ele precisa levar isso a sério, buscar intensamente se ele quer ter paz, porque eu sei que isso tira a paz de muitas pessoas. Eu já acompanhei famílias brigando por conta de herança, filhos brigando com os pais e com as mães, porque não houve entendimento na reta final. E está bem claro para você que está nos acompanhando hoje que esse entendimento vai vir na medida que você tiver temor a Deus e buscar Ele. Deus vai conduzir. Aleluia. Não é isso? É isso. É isso que eu aprendi hoje aqui. Meus queridos, muito obrigado. É uma honra, um prazer poder estar entrando aí na intimidade do seu lar. Lógico que através da internet, mas que essa palavra entre no seu coração. Medite nela, assista mais uma vez. É muito profundo esse conteúdo, vai te ajudar demais. Envie para alguém que está precisando também. Coloque nos grupos. Esse é o Estação Família. Estamos fazendo o melhor que a gente consegue para trazer uma palavra revelada, simples para o seu coração. Deus te abençoe.